Olá, meu nome é Rosan Coimbra, sou advogado e professor na área do direito de trânsito. No decorrer dessa semana, nós estudamos as penalidades decorrentes de infrações de trânsito, sejam elas multa, suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Hoje estamos aqui com os alunos para participar do programa. E com ele nós temos o Gabriel, nós temos a Samanta e está aqui também conosco o Cláudio. Gabriel, qual é a pergunta que o aflige? Os pedestres também podem ser multados? Há previsão no Código de Trânsito Brasileiro para os pedestres que infringem as normas de trânsito, tais como atravessar fora da faixa. É uma infração e ela expõe o pedestre a risco. Porque é importante esclarecer é que as infrações não é um capricho do legislador. Toda infração ela tem uma natureza de ser, uma razão de ser. Ora, evidentemente que o pedestre, ao atravessar fora da faixa, estará se colocando numa situação de risco, onde estará tendo a sua integridade ameaçada por uma transgressão, já que a faixa de pedestre ela é colocada pela engenharia de conformidade com as normas de engenharia, a fim de assegurar aos pedestres a caminhada, a transposição de uma calçada a outra tranquilamente. Mas acontece que o Código de Trânsito Brasileiro, embora tenha previsto esta infração, ele não regulamentou como será feita a aplicação dessa penalidade ao pedestre. Por certo, a administração pública tem se desinteressado pela dificuldade em viabilizar essa cobrança. De que forma será imposta a penalidade? Se for exigida, de que maneira? Movimentando a administração pública para a cobrança de uma multa, cujo valor a cobrança é incerta? Realmente isso não tem atraído a administração pública e o interesse na regulamentação desse dispositivo, que acaba sendo letra morta no Código de Trânsito Brasileiro. É possível licenciar um veículo com multa pendente? A Samanta, ela fez uma pergunta que tem duas respostas. Duas respostas porque uma vai complementar a outra. Em primeiro lugar, nós temos que saber que as multas, já esgotados os recursos, as multas que estão impostas efetivamente, essas devem ser pagas para licenciar o veículo, Samanta, com base no próprio Código de Trânsito Brasileiro. Aliás, eu faço um alerta aqui. O Código de Trânsito sofreu alteração da Lei 13.281, do dia 6 de maio de 2016. Esta lei, ela prevê a correção monetária dos valores da multa, segundo o critério da Selic, mais 1% ao mês, de forma que os valores das multas não são mais estáticos. Uma vez vencida a multa, ela passa a ser corrigida. Caso o interessado efetive o pagamento da multa, nem por isso ele terá prejudicado o seu direito de recorrer. Caso ele vença o recurso, esse valor pago será devolvido de uma forma bastante rápida. Geralmente vai levar de 30 até 90 dias. É um tempo razoável para o critério da administração pública. A segunda parte da pergunta é justamente saber se, enquanto está discutindo a justeza da multa, através de recursos à JARE ou recurso ao CETRAN, saber se ela deve ou não pagar a multa. A resposta é que não está obrigada, porque ainda vige a discussão. Enquanto perdura a discussão, não é justo que a administração se alvoroce na obrigação, no direito de cobrar a multa. É possível a cassação de CNH a motorista que se recuse a se submeter ao teste do bafômetro? Justamente aquela questão que preocupa a muitos. Se ele deve ou não assoprar o bafômetro e qual é a consequência disso. Quando ele se recusa a assoprar o bafômetro, ele comete tão somente uma infração administrativa. A partir do momento que ele assopra o bafômetro e constata a embriaguez, torna-se crime e, portanto, ele será conduzido à presença de uma autoridade policial, será lavrado o flagrante delito e fixado uma fiança. Caso ele pague a fiança, deposite a fiança, o valor da fiança, ele irá livrar-se solto.
e responderá ao processo perante a Justiça. É importante esclarecer que na Justiça, esta infração penal, ela é tratada pela Lei 9.099 de 1995. Ela está no crime de pequeno potencial ofensivo e, portanto, perfeitamente aplicável o artigo 89, que trata da sursi processual. O juiz, então, irá negociar, discutir com a defesa para estabelecer quais serão as condições impostas. Existem as condições obrigatórias e as facultativas. Geralmente, ele ficará aí uns 2 anos tendo que ir na Justiça, visitando o cartório e demonstrando que ele está com atividade regular, atividade profissional, além dele também ser obrigado a deixar de frequentar determinados lugares. São condições impostas. Caso ele volte a reincidir no crime, ou então caso ele não cumpra as condições, o processo volta a correr novamente. Também devo lembrar que esse favor da lei aos as pessoas que têm bons antecedentes, só pode ser utilizada a cada 5 anos. Ele não poderá utilizar essas benesses da lei para aqueles que têm bons antecedentes, este favor da lei. Qual a diferença de multa para autuação? Eu recomendo a todos que têm interesse em conhecer um pouco mais a respeito das multas, como fazer o recurso aos órgãos de trânsito, seja a JARE, seja o CETRAN, este excelente livro do autor Juliver Modesto. Este livro traz diversos conselhos práticos para os interessados em promover a sua defesa. Ele dá conselhos que devem ser levados a efeito. Por exemplo, se a pessoa quiser apresentar o recurso, que o faça de forma objetiva e não se estenda por demais. A objetividade é muito importante para que o julgador se interesse pelas suas razões. Afinal, aquele que escreve demais perde a razão. Muito bem. Então, voltando à sua pergunta, poderia repeti-la? Qual a diferença de multa para autuação? Existe uma diferença muito importante da autuação para a multa. A autuação é aquela lavrada pelo agente da autoridade. É aquele que aborda o infrator e preenche um formulário. Este formulário chama-se auto de infração. Quem autua é o agente da autoridade. E a multa? A multa é a conversão do auto de infração em penalidade. Ele é aplicado pela autoridade, pelo representante máximo do órgão. É ele quem vai julgar o preenchimento, se está correto, se o enquadramento foi feito corretamente, enfim, se todas as formalidades foram observadas. Aí é como se ele homologasse o auto de infração, tornando, então, aplicada a penalidade de multa. Torna-se obrigatória a assinatura do infrator no auto de infração? Esta pergunta também está aqui nesse livro. E é muito importante saber que o infrator, ele não está obrigado a assinar o auto de infração. Não sei se vocês perceberam uma mensagenzinha que é colocada no auto de infração dizendo o seguinte, que a assinatura é apenas um documento em que se declara que o infrator recebeu a sua via do auto de infração. É apenas um recibo. Ele está reconhecendo que a ele foi entregue uma via do auto de infração. E não constitui confissão de responsabilidade ou confissão de culpa. Ele pode assinar tranquilamente o auto de infração e apresentar defesa e recursos posteriores. Portanto, ele não é obrigado a assinar o auto de infração. E, ao fazê-lo, de modo algum estará admitindo a sua culpa pela infração. Quando é iniciada a contagem da suspensão do CNH? Com certeza eu posso te responder, sem sombra de dúvida, que o início do cumprimento da pena se dá com a entrega da carteira, a entrega física da carteira, ou então, se ela estiver extraviada, poderá se valer de uma declaração com firma reconhecida e também poderá ser apresentado um boletim de ocorrência, já que não é possível a entrega do documento.
Mas eu faço um alerta aos espertinhos, que acham que podem enganar a administração pública, que acham que podem enganar o DETRAN. De nada adianta ele entregar o documento acreditando que isso trará vantagens para ele. Ao contrário, enquanto ele estiver com o documento e dirigindo, ele poderá, numa abordagem, encontrar um agente que perceba o engodo e queira enquadrá-lo num crime conhecido como declaração falsa. Compreende? Outra coisa, se ele tiver uma via da carteira presa consigo e apresentar outra, a autoridade tem o número de espelho da carteira, porque toda carteira tem um número de espelho. Então, não imagine que o motorista possa ser mais esperto do que a administração pública, porque isto poderá agravar a situação dele. Simplesmente, uma situação de suspensão poderá se converter num crime e isso ele estará sendo responsabilizado e irá responder por esse crime. E agora iremos para o intervalo. Aguardem. Estamos de volta. E agora, Gabriel vai novamente fazer a sua pergunta. Existe prazo de prescrição para multas de trânsito? Sim. Como toda penalidade, ela é passível de prescrição. E a prescrição do ato administrativo punitivo é de 5 anos. Ora, a administração pública tem que lançar este valor da multa na dívida ativa e ingressar com a execução do valor no prazo de 5 anos. Através do ingresso da ação na Justiça, interrompe-se a prescrição. Portanto, há sim um prazo prescricional e esse prazo será sempre de 5 anos. É um prazo bastante longo para aquele que dependa do pagamento da multa para licenciar o seu veículo, como foi afirmado anteriormente através da pergunta da Samanta, que queria saber sobre a necessidade do pagamento da multa para poder licenciar o veículo. Espero assim ter respondido a sua pergunta. Quais são as oportunidades de defesa para se recorrer de uma multa? Posso responder tranquilamente que são 3 as oportunidades. Primeiro é a defesa inicial ou defesa prévia. É aquela que antecede a aplicação da penalidade. Ora, quando o proprietário recebe uma cartinha do DETRAN ou do órgão que autuou, que vai aplicar a multa, comunicando que houve o cometimento da infração, ele poderá apresentar uma defesa prévia ou uma defesa inicial para a autoridade, a fim de convencê-la de que aquele auto de infração não deverá ser convertido em multa. Muito bem, tendo sido apresentada ou não a defesa prévia, a autoridade irá julgar o auto de infração para convertê-lo em multa ou não. Se não convertê-lo em multa, ele irá arquivar o auto de infração. E estará tudo acabado. Não será mais válida qualquer multa. Mas, se ele entender que o auto de infração está correto e ele afastar as razões da defesa prévia, ele aplicará a multa e deverá notificar o proprietário, que terá um prazo para apresentar a defesa, ou melhor dizendo, um recurso à JARI, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. A JARI ela é composta por 3 membros do órgão de trânsito. Não está subordinado ao órgão de trânsito. Eles têm independência para julgar. E poderão manter a multa ou anulá-la, levando em consideração as razões do recurso. E desta decisão da JARI é cabível recurso agora ao CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, na esfera do município e nas multas aplicadas pelo Estado. Já da Polícia Federal, não existe CETRAN. É uma junta administrativa de recursos de infrações e depois é uma turma recursal, que é a última instância. É uma observação importante a ser feita. Portanto, Samanta, são 3 as oportunidades para recorrer da multa.
defesa prévia, recurso à JARE e, finalmente, recurso ao CETRAN, encerrando, assim, a fase administrativa da defesa. Qual o procedimento adequado à multa aplicada a proprietário do veículo quando o veículo for conduzido por terceiros? É simples. Quando o proprietário recebe o auto de infração e essa multa tiver sido aplicada a terceiro ou cometida por terceiro, caso esse terceiro não tenha sido identificado, ele chama o terceiro, vem cá, eu tenho que preencher um formulário de indicação, que vem junto com o auto de infração. Auto de infração é a primeira notificação do auto de infração. É nessa oportunidade que o proprietário tem de 15 dias após o recebimento do auto de infração para indicar o condutor. E o condutor deverá preencher o auto de infração, apresentar uma cópia da CNH, assinar e encaminhar para o órgão que está aplicando, que está autuando por aquela infração. Agora, se o condutor ele foi identificado no momento do cometimento da infração, o proprietário não precisa se preocupar, porque se a multa for de responsabilidade realmente do condutor, a ele será atribuída a pontuação. Mas restará ao proprietário solidariamente o pagamento pela infração, caso contrário, ele não conseguirá licenciar o veículo. É admitido o bloqueio do prontuário do condutor antes do trânsito em julgado do procedimento administrativo? De modo algum. De modo algum. Pelo princípio constitucional da inocência. Da mesma forma que, enquanto se discute a multa, ela não pode ser posta em cobrança, também não poderá o condutor ter o seu direito de dirigir bloqueado, impedido de dirigir livremente. Este artigo, ele assegura ao condutor não só o direito de continuar dirigindo livremente, mas ele poderá mudar de categoria, adicionar categoria, mudar de endereço, transferir para outra unidade da federação. Ou seja, ele está livre, leve e solto para exercer o seu direito livremente, sem qualquer empecilho. Esgotado todos os recursos, nada mais pode ser feito para a defesa? Esta pergunta, ela nos remete a uma questão. Qual seja, quando encerrado todas as possibilidades de recurso, já não tiver mais nada que ser feito, o que ele poderá, afinal, fazer em sua defesa? E a resposta, ela é simples. Basta se socorrer ao judiciário. O judiciário, ele tem o poder de rever o ato da administração pública sob a lente, sob o foco da Constituição e do Código de Trânsito Brasileiro. Quando o juiz faz esta revisão, ele o faz para anular ou manter a penalidade. Caso ele anule a penalidade imposta, o condutor ou o infrator ou o responsável pela penalidade, ele se livrará da pena justamente por uma falha da administração. A CNH pode ser objeto de suspensão visando o cumprimento de execução judicial? Olha só, essa questão é super atual e nós temos visto inúmeras decisões por parte do judiciário para compelir o devedor ao pagamento da dívida. Está previsto no Código de Trânsito Brasileiro a restrição de alguns direitos, e dentre eles tem-se entendido que é possível suspender o direito de dirigir para forçar o devedor ao pagamento da dívida, quando todos os meios já foram esgotados, e ainda percebe-se que há uma certa malícia por parte do devedor. Mas não podemos confundir suspensão do direito de dirigir, previsto no Código de Trânsito Brasileiro, como uma forma que passa a ser aplicada pelo Código de Processo Civil contra o devedor que não satisfaz o credor com o pagamento da dívida. Cabe indenização ao motorista que seja prejudicado por erro cometido pelo Detran? Sim, é possível que o órgão de trânsito seja condenado a pagar uma indenização caso a sua omissão, a sua falta de providências prejudique o motorista ou prejudique o proprietário. Eu vou dar um exemplo muito prático, muito fácil de entender. Há algum tempo atrás,
nós encontramos uma decisão em que o motorista ele detinha uma cópia da carteira de habilitação e procurava junto ao DETRAN renovar a sua carteira. Em contrapartida, o DETRAN alegava que não existia o prontuário do motorista. Isto por quê? Por culpa do próprio órgão que não guardou corretamente os documentos, justamente o prontuário físico, e com isso perdeu o documento, o controle para a emissão da carteira. Nessas condições, o DETRAN foi ouvido e as justificativas não foram aceitas pelo juiz, que acabou condenando o DETRAN pela negligência na guarda do documento e pelo prejuízo que causou ao motorista, porque, evidentemente, ele foi impedido de usar o carro e isso não é prejuízo pequeno. Deste modo, o DETRAN foi obrigado a indenizar o motorista. Nem sempre o DETRAN ele tem a personalidade jurídica. Somente o DETRAN tem personalidade jurídica quando ele é uma autarquia. Quando o próprio governo transforma o DETRAN numa autarquia, aí ele responde per si pelos seus atos. Agora, quando o DETRAN ele está ligado à administração pública direta, ou seja, quando ele faz parte de uma secretaria de Estado, aí quem responde é a Fazenda Pública. E nesse caso, a Fazenda Pública pode ser executada através de requisição de pequeno valor, ofício de pequeno valor. Esse pagamento é feito rapidamente, não entra em precatório. Em apenas 60 ou 90 dias, a administração pública, a Fazenda Pública, será obrigada, ou até mesmo o DETRAN. Também, quando ele tem personalidade própria, ele acaba depositando o valor em juízo e, na sequência, o juiz acaba liberando a guia de pagamento, sem maiores delongas. Minha última dúvida é: há previsão legal para distribuição dos valores arrecadados através de multa? Existe, sim. E isto faz parte das alterações recentes ao Código de Trânsito Brasileiro, em que a lei previu o fim da indústria da multa, destinando parte dessa receita a um depósito especificamente para ser utilizado para segurança e educação de trânsito. E todo órgão deve publicar no sítio eletrônico o valor da arrecadação e para onde está sendo destinada essa verba. E agora encerramos por aqui, agradecendo a participação dos alunos que trouxeram as suas dúvidas. Também agradecemos à TV Justiça pelo convite e aos telespectadores que nos honraram com a sua audiência. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.